Pessoal, que massa. Obrigado aí por esse convite aí do Matheus. Realmente foi meu aluno, mas hoje estamos juntos aí. É, quero deixar bem claro para vocês assim, eu não vou dar nenhuma questão específica para vocês, tá? Não vou ensinar nada hoje. Hoje é basicamente umas dicas, eu deixei aqui bem claro para vocês, tá? Então eu escolhi alguns grandes temas aqui, até que eu deixei aqui no meu computador, vocês vão ver que eu vou ficar olhando aqui em alguns momentos para eles, para não esquecer. Depois, se vocês quiserem, eu converso com o Matheus e disponibilizo duas listas de exercícios que eu fiz, uma para federal e uma para UEL. Não sei se vai ter exercício igual, mas assim, uma ideia geral do que pode cair, tá? Então, pensando nesses temas aqui, tem muita coisa para falar. Eu vou tentar, nesses 25 minutos, eu peço para o Matheus, quando estiver faltando aí uns 5 minutos, dar um toque, avisar, para que eu consiga ter uma noção, tá bom? Vamos lá, então? Vamos pensar um pouco na geofísica. Vamos pensar especialmente na prova da Federal do Paraná. A prova da Federal do Paraná, um dos primeiros temas que cai é dentro dessa parte aqui, ó, cartografia. Quando você pensar em cartografia, nós temos muitas coisas para trabalhar dentro de cartografia e que cai na prova da Federal. O que pode cair para vocês? Vamos pensar num tema A. Vamos pensar num tema como, por exemplo, orientação espacial e coordenadas geográficas. Isso cai? Cai. Cai, inclusive, nas provas da Federal, são as questões mais bem trabalhadas desse assunto. Então, assim, ó, caiu alguma coisa sobre esse assunto? A primeira dica que eu tenho para vocês é, em todas as questões de orientação espacial, em todas as questões de fuso horário, tudo que ele começar a falar de um espaço, descrever para vocês, como, por exemplo, eu vi em prova da PUC falando assim, ó, você anda 45 metros para o norte, vira num ângulo de 45 graus para a esquerda, e ele começa depois, desenha o que ele está falando. E a hora que você espacializa, ou desenhar, espacializar a informação, você dificilmente vai errar essa questão. Então, se por um acaso cair alguma coisa agora de coordenada geográfica, presta atenção no que eu vou fazer aqui com vocês. Só um remember para a gente lembrar de algumas coisinhas mesmo, que é a parte de latitude e longitude. André, eu sempre confundo, cara, se latitude é assim, se longitude é assim. Bom, se for um plano basicamente quase cartesiano, como a gente está mais acostumado, então você vai fazer assim, ó. Você vai escrever a palavra lat de latitude. Presta atenção aqui no meu macete, ó. Quando você fecha o T, você vai lembrar de linhas imaginárias que são assim, ó. Todas elas horizontais, tá vendo? Aí você vai lembrar de uma linha que é o Equador, que divide a Terra em norte e sul. E essas linhas são os paralelos. O valor dos paralelos, normalmente, ele vem na lateral esquerda, o valor, ou na lateral direita, esse valor. Esse valor que apareceu para vocês é uma coordenada geográfica chamada de latitude. Então, por exemplo, ó, 45 graus em relação ao Equador está para o norte, o 45 pode estar aqui ou aqui, então é latitude, tá bom? 45, e lembrando que a latitude, ela vai ter uma variação somente de 0 a 45, de 0 a 90 graus. Eu falei que 45 na cabeça. Só de 0 a 90 graus. Tudo bem? Agora, se ele perguntar para você longitude, como que você faz? A ideia é a mesma. Você vem aqui, ó, escreve longe. Ó, longe. Não sei vocês, eu tenho um probleminha com a letra G. Eu sempre, quando faço G, eu pego um C, ó, e corto. Estou cortando, tá vendo? Ó, cortei, ó. Quando eu corto aqui, eu lembro dessas linhas que agora são linhas verticais, tá vendo aqui, ó? E aí eu vou lembrar de linhas verticais, que no plano cartesiano são assim. Tem uma linha principal, que a gente coloca siglas como GMT, que divide a Terra em leste e oeste, tá? Então, a variação de longitude vai de 0 a 180, podendo ser leste-oeste. Então, lembre disso, tá? Não se esqueça, porque muitas vezes o vestibular ele trabalha com essas pegadinhas. Já vi vários aparecerem isso. Ele te dá uma coordenada assim, ó, 45 norte e 60 leste. A coordenada está certa, só que ele inverte o conceito. Ele coloca assim, ó, 45 longitude norte e 60 latitude leste. Não se esqueça. Norte e sul só pode ser latitude. Leste-oeste só pode ser longitude. E essas linhas aqui são os meridianos. Tá bom? Fique esperto com isso. Isso pode te ajudar em alguma questão. Eu penso especialmente na federal, não tanto na UEL. Pensando agora ainda um pouco na geografia física, na cartografia, um segundo tema importante de vocês lembrarem, tem caído muito, caiu esse ano também no Enem, entre vários outros vestibulares, é a questão sobre os mapas, as projeções, a parte de projeções cartográficas. Presta atenção no macete que eu vou dar aqui para vocês.
porque isso pode te ajudar muito numa prova vestibular. Quando ele der para você um mapa mundi, isso só se aplica a mapa mundi, tá? E aí você vê o mapa que tem este formato aqui, ó. Esse é o mapa mais comum de cair em provas de vestibular. Esse formato aqui, você vê claramente que ele é um retângulo, certo? Sempre que você vê o mapa num formato, mapa mundi, num formato retangular, é certeza absoluta que é projeção cilíndrica. Certeza absoluta. Dentre as projeções cilíndricas, tem duas famosas. Temos a projeção de Arno-Peters e a projeção de Mercator, tá? Essas duas projeções são as mais famosas cilíndricas. A projeção de Peters, ela não distorce a área. A área da projeção de Peters é real. Área real. Já a projeção de Mercator, ele não distorce a forma. Tem os nomes que falam especificamente na cartografia, então você vai falar que a projeção de Peters é uma projeção cilíndrica, porém equivalente. A equivalência é uma característica de quando a área é real. Já a projeção de Mercator é uma projeção também cilíndrica, só que conforme aonde as formas estão reais. Legal. Agora, se o mapa tiver essa outra forma geométrica aqui, ó, o que é isso? Tá vendo um mapa mundi assim? Por exemplo, o que mais cai quando fala disso é do símbolo da ONU. O símbolo da ONU é esse mapa. Quando você vê um mapa nesse formato, é a projeção chamada de azimutal. Azimutal, também chamada de projeção plana ou polar. Lembre, quando falar disso, por favor, lembre, por exemplo, do símbolo da ONU, tá bom? Lembre que ela é uma projeção que tem uma finalidade geopolítica, geralmente colocando no ponto central dessa projeção o que ele está querendo mais enfatizar naquele mapa. Legal. Agora, se o mapa tiver essa outra forma geométrica aqui, ó, que nós chamamos de tronco de cone, ela vai ser um terceiro tipo de projeção que nós vamos chamar de projeção cônica. Essa que menos cai em vestibular, tanto é que eu nem vou dar algum exemplo tão específico para vocês. Então, fique esperto com isso. Olhando a forma de um mapa mundi, tem que ser mapa mundi. Pela forma, você consegue descobrir qual que é o tipo de projeção. Não se esqueça que cada uma delas tem algum objetivo. Todas as projeções, elas têm 3 níveis de distorção. Não esquece disso também. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar. Ó. Todas as projeções têm 3 níveis de distorção. Ó, tem distorções, que nós também chamamos em cartografia de deformações. Estão acompanhando? Distorções e deformações. São 3 coisas que os mapas têm distorcido ou deformado. Tem a forma, aí nós temos a projeção, que ela é conforme, significa que a forma não está distorcida. Pode ter também a área, e aí vem uma projeção, como a de Peters, que é uma projeção equivalente, então a área não distorce, e pode também ter distorcido a distância. Todo mapa tem essas 3 coisas distorcidas. Entretanto, quando a gente analisa cada um desses mapas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, eles têm algum lugar específico que não tem distorção ou que a distorção é muito baixa. Normalmente, na projeção cilíndrica, ela serve para regiões de baixa latitude. Na baixa latitude, praticamente não tem distorção. A projeção cônica, ela serve para as regiões de média latitude. Lá você quase não vai ter distorção. Já a projeção azimutal, ela serve para as regiões de alta latitude, onde lá praticamente não vai ter muita distorção, tá bom? Isso é só um remember que eu estou fazendo com vocês. Outro tema que eu vejo caindo muito em vestibular, e os alunos começam a ficar com medo, então, ó, saí do primeiro tema, que era a cartografia, ó, matamos, tá bom? Poderia falar de escala para vocês, poderia falar, vamos pegar outro tema ainda na parte de cartografia, que também alguns alunos temem, é a parte de falar de fuso horário. Ai, que medo, André, fuso horário. Meus amigos, você não tem que ter medo de nada de fuso horário. Muito fácil fazer questões de fuso horário. Sempre que você pensar na questão de fuso horário, você tem que seguir algumas dicas básicas. Eu sempre falo dessas 6 dicas, quer ver? Eu não vou anotar tudo, porque senão eu vou perder muito tempo, mas presta atenção. A primeira dica, ao ler o exercício, como se estivesse fazendo uma prova de exatas, você retira e organiza as informações. Pega todos aqueles dados, primeira parte. Segunda parte, espacializa, desenha o que você está vendo. Então, eu acabei de falar aqui, ó. Quando você pegar uma questão de orientação espacial ou de fuso horário, desenha o que você está
o que a questão está falando, tá bom? Aí, terceira dica, descubra a distância em graus. Se as duas cidades ou pontos estiverem no mesmo hemisfério, leste e leste, ou oeste e oeste, mesmo hemisfério, então você vai subtrair para descobrir a distância. Exemplo, uma está no 60 oeste e a outra está no 45 oeste. A distância em graus é apenas 45, é 60 menos 45. Se elas estiverem em pontos de hemisférios distintos, uma no leste e a outra no oeste, você soma. Então vamos de novo? Primeira dica, retire e organize informações. Segunda dica, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e desenhar. Terceira dica, descubra a distância em graus. Quarta dica, transforme de graus para horas. Sempre pense que a cada 15 graus é igual a 1 hora, que é a mesma coisa que um fuso, tá bom? Sempre assim. Então, o que você vai fazer? Sempre divida por 15 para transformar de graus para horas, beleza? Sexta dica, depois que você descobriu, dividiu por 15, acabou de descobrir, o que você vai fazer agora? Você desenhou, não desenhou? Sempre a partir da referência. Lembre sempre disso, ó. Sempre nós vamos ter um referencial. Referencial é a cidade que ele te deu todas as informações. Se a outra cidade estiver para leste, ou se a outra cidade estiver para oeste, essa que é a parte do seu exercício de fuso horário que você pode somar ou subtrair. Então, presta atenção agora. Se o movimento aparente do Sol faz essa seta em laranja que eu estou desenhando para vocês, o movimento aparente do Sol é de leste para oeste, logo, qualquer cidade localizada a leste da referência estará em mais horas, horas adiantadas ou horas positivas. Então, se, por exemplo, a distância entre as duas cidades deu 4 horas e a outra cidade está para leste, é mais 4 horas que você tem que somar. Último, se estiver para o oeste, menos horas ou horas atrasadas, tá bom? Sempre de acordo com isso. E aí a sexta e última dica para exercício difuso é o quê? Depois que você fez tudo isso, você está fazendo os cálculos, muitas vezes ele fala que aconteceu uma reunião, que teve alguma coisa, algum fato. Não se esqueça, sempre que ele te der as dicas, você vai somar tudo. A única coisa que você pode subtrair é essa parte aqui. Se ele falar de viagem, se ele falar de uma reunião, se ele falou de uma aula, qualquer coisa que passe, qualquer evento, você vai somar a duração daquele evento no valor total, tá bom? Sempre somar. A única parte que você pode subtrair no seu exercício é a parte de diferença de fuso se a outra cidade estiver para oeste, tá bom? Beleza. Um outro tema, saindo aqui um pouquinho da cartografia, um segundo tema que eu acho importante vocês lembrarem é isso aqui, ó, clima, tá? Fique esperto com esse tema clima por vários motivos. Então, dentro de clima, eu queria que vocês lembrassem um pouquinho de climogramas. Eu não vou conseguir desenhar todos os climogramas, mas eu vou fazer alguns aqui para vocês. Esse climograma que eu vou desenhar para vocês é o climograma tropical. Eu estou falando em termos de Brasil, tá? Então, o climograma tropical é o que mais cai em vestibular. Como que ele é sempre? Olha só, linha térmica, ela faz um Vzinho, tá bom? E o gráfico de chuva ou de pluviosidade, ele também faz a mesma coisa. Ele faz assim, ó. Tá bom? Ou seja, V na temperatura, V na pluviosidade, mostrando verão quente, chuvoso, inverno ameno e seco, é o clima tropical típico. É o que mais cai em todas as provas de vestibular. Um outro que cai bastante, e não é nada difícil, é o clima equatorial. Olha como que é o clima equatorial. O clima equatorial, ele é assim, ó. A grande sacada dele está tá na temperatura. Quando você olhar a temperatura do clima equatorial, ele tem quase nenhuma oscilação térmica, ele é linha reta. E a pluviosidade, se você somar ela, se for de Manaus, ele é assim, ó. Tá vendo? Chove bastante no começo, ao meio do ano, depois cai. Mas a grande sacada está aqui, ó, na temperatura retilínea. E se você somar a pluviosidade de todos os meses, vai dar acima de 2.500 milímetros. Esse é o clima equatorial. Se falarmos de prova para nós aqui, mais do sul do Brasil, um clima que provavelmente poderia cair é esse daqui, ó, que é o clima subtropical. Como que é o clima subtropical? Ele é um clima que não tem estação seca, é o que Keaton fala de full, ele é um clima F, full, cheio, sem estação seca, então ele vai ser assim, ó. Por mais que chove um pouquinho mais no começo, meio do ano, mas ele não tem estação seca de inverno. E a grande sacada para você saber que ele é o clima subtropical
é que ele vai ter a maior amplitude térmica do Brasil, com verões quentes, tanto quanto tropical, e o inverno frio. Mas não é frio tipo inverno Europa, tá? É um frio de 10, 12 graus, como a gente encontra aqui constantemente, tá bom? Esses são os climas que vocês poderão constantemente pegar. Um clima também que cai bastante em algumas questões é o clima tropical semiárido. Eu só vou escrever aqui, ó, é o clima semiárido. Semiárido. O clima semiárido, ele também vai ter uma pluviosidade muito baixa e a temperatura também não tem tanta oscilação também não, tá? Ele tem mais oscilação do que o equatorial, mas menos oscilação do que o tropical típico. A grande sacada está na pluviosidade. São chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano. Temperatura alta, com baixa pluviosidade, semiárido. Pensando agora, relacionando isso com biomas do Brasil, que bioma que está no clima tropical? Sem dúvida alguma, o Cerrado. Está no tropical. Que outro bioma está no clima tropical típico? Que vai cair esse ano para vocês? Pantanal. Também está no clima tropical típico. Que bioma está no clima equatorial? Ora, vamos te mudar de cor aqui para não ficar muito confuso. No clima equatorial, nós temos a Amazônia. Que bioma está no clima subtropical? No nosso clima aqui, subtropical. O que mais cai quando fala de clima subtropical é a Araucária ou os Pampas. E no tropical semiárido, o que mais cai, que na verdade é o único que tem, semiárido, seria a Caatinga. Então fique esperto com isso daqui, esse tipo de relação que as provas gostam. E aí, quando ele faz essa relação, ele pode falar dos 6 grandes domínios morfoclimáticos, que é um outro tema relacionando clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo, tá bom? Então, nós temos os domínios morfoclimáticos, tem? Mas tem alguma particularidade do clima da região sul que é cobrado na parte de climograma, considerando os vestibulares? Mari, quando fala do clima da região sul, um dos que mais cai é o clima subtropical. E a principal particularidade, já que está perguntando especificamente desse sul, não se esqueça, o clima do sul, ele é um clima mesotérmico. Quando a gente fala que ele é mesotérmico, na classificação do Kipper, que duvido que caia na prova da UEL, mas poderia cair na federal, é uma classificação C. Ele é um clima sem estação seca. E esse sem estação seca é o F. Ele é full, ele é cheio, não tem estação seca. E ele pode ser com verões quentes, aí ele vai ser A, ou com verões A menos, não são frios, tá? É A menos, que vai ser B. O que eu acabei de fazer isso aqui para vocês? Ó, o clima CFA, por exemplo, é aqui de Londrina, aqui de Curitiba, de Foz do Iguaçu, de várias partes do estado, tá? Agora, quando você pega a região de Ponta Grossa, de Curitiba, onde as altitudes são um pouco mais elevadas, onde o clima ele é um subtropical que tem intensas, por exemplo, geadas, aí você vai chamar de CFB. Mas a grande sacada, o que mais cai normalmente, para quem mandou a pergunta aí, é isso aqui, ó. Ele é um clima mesotérmico, ele é um clima C. Não sei se te ajudou nessa pergunta que era bem específica. Beleza? Então, assim, ó, ideias gerais. Quanto tempo eu tenho ainda? Estou sem meu relógio aqui. Bom, vamos seguir. Falei, fuso horário, falei. Vou sair um pouco. Então, aqui é um pouco da geofísica, tá, pessoal? Quis dar um geralzão para vocês. Quando falarmos um pouco mais de geografia humana, então eu vou começar a apagar o quadro. Se vocês quiserem dar um print na tela, de repente para você reestudar depois, dá um print aí, porque eu vou apagar. Eu peço licença, inclusive, para o pessoal, vou tirar a foto para também depois mandar para o Matheus, se ele precisar disso para postar. Só um pouquinho, é que eu tenho que mexer tudo aqui na configuração. Rapidão. Tirei a foto, estou voltando. Vocês estão ainda aí? Então, beleza. Então, segue comigo. Vou apagar a primeira parte aqui. Eu também tirei a foto, se depois você quiser. Um outro tema que eu apostaria esse ano no vestibular, e quando eu vou fazer provas para os meus alunos, de primeiro até as provas de simulado no cursinho, de onde eu trabalho, Londrina, Maringá, o que eu faço? Eu vou escolher as questões. Nós, professores, a maior parte de nós, a gente tem um acesso a um portal chamado SuperPro. E lá no SuperPro tem milhares de questões.
o tema que mais cai em vestibular em geografia é população. Então, saí do tema 2, estou vindo agora para o tema 3, que é falar a respeito de população. O que mais cai em população, pessoal, nós estamos falando de Brasil, nós moramos no Brasil, então muita gente acha que cai mais geral do que Brasil. Praticamente em todas as provas do Brasil, de Enem, de Federal, de UEL, normalmente é de 60% a 70% da prova é Brasil, e o restante é geral. Tem ano que cai mais geral, mas em geral cai mais Brasil. Olha só, em geral cai mais Brasil. Mas vamos lá. Em termos de população, eu acho que uma das coisas que ficou bem forte esse ano, talvez o Matheus trabalhe com vocês nessa última aula que ele vai falar de atualidade, é a questão de racismo, tá? Então fique esperto com esse tema, racismo. Racismo. Eu diria para vocês, antes de fazer essa prova, por favor, assista o documentário Netflix do Emicida chamado Amarelo. Ele vai falar desse racismo e desse racismo estrutural. Do racismo estrutural. E o racismo ele ficou muito forte esse ano, muito escancarado, depois lá nos Estados Unidos, Black Lives Matter, George Floyd morreu. Beleza. Aí aconteceu um caso aqui no Brasil também, no Carrefour, entenderam? E eu vi o depoimento da delegada do assunto, quando ela foi falar pela primeira vez para a imprensa sobre esse assunto. E ela falou sobre o racismo estrutural e em 30 segundos explicou para os jornalistas e para quem estava ouvindo o que era o racismo estrutural. Ou seja, aquele racismo que está enclausurado na sociedade brasileira, aquele racismo que a gente naturalizou, aquele racismo do dia a dia. Então, nem parece que é racismo, mas ele é o racismo. Então, fique esperto com isso. Tema pode cair muito. Eu estou lendo um livro esse ano que meu amigo Caio, que também é professor, indicou, Rebeca também indicaram. Inclusive, eu estou com o livro da Rebeca. Obrigado, Rebeca. Vou devolver acho que até o final de semana que vem eu devolvo. Chamado Porto Arado. Que livro fantástico. Ele é tão fantástico que depois eu fui descobrir, não querendo puxar a palha para o nosso lado, Matheus, mas o cara que escreveu, o escritor, ele é geógrafo de formação. Também pela quantidade de informações que tinha ali, é maravilhoso. Torto Arado, tenho certeza, na conversa que eu tive com o Caio e com o Rebeca, bem provável que nos próximos vestibulares venha aparecer aí. Fique esperto, racismo estrutural. Além disso, um outro tema que também está muito forte aparecendo, letra B, a questão de trabalho escravo. Ixi, esse é fera, hein? Trabalho escravo. André, mas isso não é falar de Brasil, falar de história? Nós acabamos de ter aula de história aqui. Não, não é história não, meu amigo. Eu estou falando de trabalho escravo no Brasil atual. Eu estou falando de agora. Trabalho escravo agora, no século XXI. Ainda existe grande parte desse trabalho escravo, a gente vai classificá-lo como aviamento. Aviamento. Ele é um trabalho com forma de escravidão por dívida dessas famílias, dessas pessoas. Aonde que a maior parte desses brasileiros que trabalham como escravos, será que eles têm consciência disso? Aí eu digo para vocês assistirem um vídeo, vocês vão no YouTube, terminando essa aula de tarde, e vocês vão escrever assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Vocês vão no YouTube e vocês escrevem, como que chama lá, que era o Cabo Nascimento? Wagner Moura. Escreve isso aqui, ó. Wagner Moura, que é um ator brasileiro. E aí você escreve OIT. Wagner Moura, OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ele é um cara que trabalha para a ONU também, de forma solidária, e ele vai mostrar 3, 4 pessoas que foram retiradas do trabalho escravo, como essas pessoas lutaram contra quem estava retirando, achando que estavam querendo tirar o emprego deles. É essa forma que o trabalho escravo trabalha hoje. Ele tenta conscientizar as pessoas que é importante eles terem aquilo ali. Pelo menos eles têm um prato de comida para comer. Lembre, qualquer condição análoga à escravidão, vide, escravidão é trabalho escravo. Tudo bem? E aonde que essas pessoas estão trabalhando? Trabalho escravo. Letra A, na terra, no campo, na produção da agricultura. Agricultura. Letra B, outro lugar que eles têm, mineração. Nossa, a mineração tem muito trabalho escravo. Letra C, quando você pensa em grandes cidades como São Paulo, na indústria. Ah, tá zoando, André? Não, indústria de confecção também tem trabalho escravo. Inclusive, várias marcas importantes, famosas do Brasil e do mundo, que têm trabalho escravo no seu currículo. Tudo bem? Fique esperto com isso aqui. Trabalho escravo no Brasil atual ainda pode ser um tema também.
Outro tema que eu vi aparecer bastante, lembrando que a prova da UEL, a prova da Federal são bem críticas, especialmente a UEL, crítica ao atual governo, poderia falar de alguma coisa também relacionado à elevação da pobreza no Brasil. O Brasil tinha saído do mapa mundi da fome. O Brasil tinha reduzido significativamente a sua pobreza. E eu não estou aqui falando de campanha de governo. Eu estou te falando de partido. Quem me conhece sabe que eu não tenho partido e eu não tenho político de estimação. Tá? Nunca tive isso na minha vida, graças a Deus. Posso me orgulhar disso. Então, quem sabe um pouquinho disso, vê que antes, aquele programa chamado Fome Zero, que muita gente gosta de colocar a partir de um partido, de um cara, na verdade começa nos anos 90, tá? E aí ele foi tão bem sucedido que ele tirou milhares de pessoas da pobreza. Mas não foi só o programa, foi também a fortalecimento de uma moeda chamada real. Então, muitas coisas aconteceram. Uma queda significativa do desemprego. Quando você pensa hoje na pobreza no Brasil, desde 2017, quem está falando não sou eu, é o IBGE, desde 2017, está elevando a pobreza no Brasil. E aí, que fatos que podem falar que essa pobreza está elevando? Bastante. É só você ver a elevação significativa do combustível, dos vários alimentos. Esse ano, o óleo de soja aumentou 90%, a carne aumentou mais de 30%, o combustível já está no terceiro quarto aumento agora de 2021, entre várias outras coisas. Então, a pobreza, ela tem como elevação significativa por causa do desemprego. Esse desemprego no Brasil hoje, batendo mais de 15 milhões de pessoas, é muito grande. Lembrando que esse valor que eu falei, 14, 15 milhões, são de desempregados que não estão mais que continuam procurando emprego. Desempregados que continuam procurando emprego no Brasil dá por volta de 15 milhões. Mas você deveria somar a outros quase 20 milhões chamados de desalentados. Desalentados. Os desalentados são aquelas pessoas que estão desempregadas, que fazem um bico ou outro, mas que pararam de procurar emprego, geralmente por causa de dois motivos: idade e má formação. Idade e má formação do que, André? Educação. Baixa qualificação educacional. São os dois motivos desalentados. De novo, para uma pessoa ser desalentada, geralmente é educação, baixa qualificação, e idade geralmente avançada. E além desse desemprego que explica a crescente pobreza do Brasil, a adoção das políticas neoliberais. Ai, André, agora eu não concordo com você, eu sou neoliberal. Toma cuidado para você não ser neoliberal, ou a diferença entre neoliberal e neoliberaloide, tá? Eu concordo com várias coisas do neoliberalismo. Faço várias leituras do mesmo. Mas o neoliberalismo, a própria organização, a OMC, que ela leva a política neoliberal do mundo, acredita que ele potencializa sim a pobreza. Pergunta aqui da Mariana. Como a UEL pode relacionar com a pandemia? Você acha que a relação poderia cair na prova? Poderia, porque já caiu, inclusive, na prova da Unesp. Ela poderia relacionar com a geografia da saúde. A geografia da saúde ela vai entender como um processo que é onde essa expansão da pandemia aconteceu especialmente porque eu não consigo ver todas as perguntas. A elevação da pobreza e pandemia, entendi. Então vamos lá. Primeiro, quando você pensa em globalização, começou lá numa província em Wuhan, na China, e depois começa a chegar. Ela chegou pelo Brasil como? Ela chegou pelo Brasil da China? Não, ela chegou pelo Brasil da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Qual deveria ser a política pública que o Brasil deveria ter formado? Fechar as fronteiras, que é o que o mundo está fazendo agora com o Brasil. Relacionando com a ideia de pobreza, essa pobreza endêmica no Brasil e crescente, ela potencializa a expansão dessas pandemias. Tá? Por quê? Porque você não tem condições de higiene básica. A gente sabe que para essa pandemia, lavar as mãos, água, sabão e álcool. Nessas condições de pobreza, as condições sanitárias são péssimas e isso pode proliferar ainda mais essas pandemias. Tá bom? Obrigado aí, Mari. Então, nós temos essas condições. Pobreza também para analisar. E não se esqueça de que poderia cair para vocês também alguma questãozinha sobre pirâmide etária. Então, presta atenção. Então, fique esperto com essas partes aqui de população. E aí, quando vocês observarem uma pirâmide etária, que é um medo de uma galera no vestibular, não tem esse medo, tá, pessoal? Eu não sei se eu consegui, eu só vi algumas perguntas, tá, pessoal? Não sei se eu consegui responder todas, porque eu tô aqui no meu celular, e aí eu tenho que ver, a hora que eu tô lendo, às vezes sai a pergunta. Mas vamos lá. Se por um acaso, ainda em população, um outro tema que poderia cair para vocês,
vou chamar de um tema C, é você analisar uma estrutura ou uma pirâmide etária, tá? A pirâmide etária, pessoal, ela sempre vem da seguinte forma. Ela vem dividida, geralmente assim, homens do lado direito, mulheres do lado esquerdo, mas não é obrigatório que seja assim, tá? E aí nós vamos dividir em 3 classes etárias, ou grupos etários, tá bom? Aí, quais são essas principais classes etárias? Aqui nós chamamos de base. A base da pirâmide é onde fica a população, os jovens. Essa outra parte nós chamamos de meio. O meio, também chamado de corpo. Corpo ou meio da pirâmide etária. É onde ficam os adultos. E a parte de cima da pirâmide, a gente vai chamar de topo ou ápice da pirâmide etária, que é onde fica a população idosa ou senil. Eu não coloquei as idades porque elas podem variar de fonte para fonte, mas normalmente até 14 anos é jovem, de 15 até 59, 64 anos é adulto, e acima de 50, 60, 74, 65 anos, até quando eu chamar, é a população idosa. Em termos de país, esse daqui é o mais importante. Esse grupo de adultos é onde representa a contribuição. É a população economicamente ativa do país. É todos os economicamente ativos. É onde tem idade, ou, não poderia colocar um outro termo, população em idade ativa. Tá bom? Agora, quando você pensa no idoso e no jovem, esses daqui representam gastos. Aqui é especialmente com educação e saúde, e aqui também representa gastos. Aqui vai entrar em saúde principalmente, só que não só saúde, saúde e gastos com previdência. Então essa é uma estrutura que você tem que analisar de uma população, tá bom? Além dessas características, quando você pensar, a gente fala de um negócio chamado de janela demográfica ou bônus demográfico. Absorve isso aqui, por favor. Janela ou bônus demográfico. Janela ou bônus demográfico no Brasil, ele vai mais ou menos de 2008 até no máximo 2023. Está quase acabando o bônus demográfico no Brasil. É um período onde a população em idade ativa cresce mais que a população em... Peraí que eu estou colocando aqui sigla. Essa população cresce mais do que a população em idade inativa. Os inativos são esses e esses aqui, tá bom? Quando cresce mais, tem mais arrecadação. Tem mais arrecadação, eu posso fazer mais investimento, mais um monte de coisa. O que o governo deveria estar fazendo nesse período chamado de bônus ou janela demográfica? Maciços investimentos em educação. E é tudo que não está sendo feito, tá? E eu não estou falando só de agora não, porque você pode ver que antes também não estava sendo feito, agora piorou bastante. Então, são condições para você analisar. Janela ou bônus demográfico. O Brasil, ele não aproveitou essa janela bônus demográfico, porque no meio dela, 2016, 2017, começa esse crescente desemprego que começou a desestruturar e trazer vários problemas para a nossa sociedade. Deixa eu ver se eu tenho mais algum tempo. Acho que eu já estou estourando tá meu tempo. Aí, ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Mas eu tenho certeza que a aula foi muito boa e que todo mundo aproveitou bastante. Queria já deixar para as pessoas que estão online, deixarem aqui nos comentários como é que foi a aula, o que sentiu. E aí, ó, ali está o Instagram do Prof. André Floco. Se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, se vocês quiserem falar com ele, eu tenho certeza que ele vai estar disponível lá para conversar com vocês, para tirar algumas dúvidas também. E esse material, óbvio, esse material e também essa lista de exercícios que você falou, a gente vai colocar lá no nosso grupo do Telegram. Então, para as pessoas que estão aí, né, entrem aqui no grupo do Telegram,